deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: Rei dos Judeus. A hora de crucificar chegou. Certamente muita gente estava incomodada com aquele circo de humilhação e tentaram então aliviar a dor do nosso Redentor. As pessoas não conseguiam mais olhar e ver o que estava acontecendo e deram então a ele vinho com mirra. Tudo indica que essa seria a última ação de caridade feita a um condenado. Porque essa mistura, é interessante isso, essa mistura teria o poder de aliviar a dor, de anestesiar a pessoa que absorvesse ou tomasse aquela bebida. Qualquer um de nós, eu tenho certeza disso, na situação de Cristo não pensaria duas vezes em tomar aquela bebida. Chega de dor, chega de sofrimento. Mas para ele não é assim. Ele não vai ceder, queridos. Ele não vai cair na tentação de tomar aquela bebida, de tomar o caminho mais fácil. E sabe por quê? E sabe por que o nosso mestre não quer diminuir o sofrimento? Mesmo sabendo ele que já fez demais. Um comentarista de forma brilhante diz assim: Jesus rejeitou qualquer forma de alívio por seus sofrimentos, porque queria manter a clareza da mente até o fim, suportando todo o peso de seu sofrimento, porque ele ainda tem muita coisa a dizer, e ainda tem um Adão para salvar. O que esse comentarista está dizendo é que Jesus precisava ter a mente clara para terminar a sua obra, para cumprir o seu dever. Por isso não era hora de ter os seus sentidos entorpecidos por um anestésico, mas sim encarar de frente aquela situação. Como teria sido fácil para Cristo beber aquela substância paralisante? Só que entenda algo, queridos. Cristo não veio para trilhar o caminho mais fácil. Não seria o caminho mais fácil que compraria você, colocando-nos no aprisco do nosso Redentor. Seria o caminho mais difícil. E ele escolheu sentir toda a dor, suportar o castigo de Deus, no sentido pleno e total que aquela crucificação e que aquela situação refletiria. E ele suportou até o fim, sem ajuda e sem facilidade. Que lição para nós, queridos. Por vezes, nós sempre queremos o caminho mais fácil, não é verdade? Não nos envolvemos em muitas coisas em nosso serviço ao Senhor. Às vezes temos medo do que os outros vão pensar se falharmos. É assim. É mais fácil ficar sem fazer nada do que fazer alguma coisa com medo de decepcionar os outros, com medo que os outros vão falar de nós. E se eu falhar? É mais fácil criticar do que ser criticado. Queremos sempre o caminho mais fácil para tudo. É por isso que tantos casamentos fracassam, porque as pessoas querem sempre os atalhos. É por isso que tanta gente abandona a igreja por meio das dificuldades, por aquilo que ela enfrenta, pelo trato com as pessoas, querem os caminhos mais fáceis. Cristo não pensou assim. Ele poderia ter tomado aquela bebida, ele poderia ter aliviado a sua dor, mas ele não fez. Ele suportou a dor até o fim. A dor de ter o seu corpo sustentado por pregos. E isso sabe por quê? Para que você não sinta a dor no inferno. Ele foi até o fim. Por que é que desistimos fácil da nossa vida cristã? Por que é que deixamos de servir? Por que é que ficamos apenas sentados? Quando o nosso Senhor não tomou o caminho mais fácil. O caminho mais difícil foi tomado por Ele. E isso deveria nos motivar a
envolver ainda mais no serviço ao Senhor. Mesmo que seja difícil. O problema é que ninguém quer dor, ninguém quer sofrimento, ninguém quer dificuldade, ninguém quer trabalho. Sempre queremos o mais fácil. Só que o mais fácil nem sempre é sinônimo de esperteza. O mais fácil, às vezes, é sinal de covardia. Cristo não foi covarde. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até o fim. Como tem sido o seu amor para com o seu Redentor que te salvou? Até onde vai o amor no seu coração pelo Redentor que foi até o fim com você? Olhemos para Cristo. Ele é a sua vida. É Ele que nos dá força para fazer o que é correto. Mesmo que o caminho seja mais longo, mesmo que o caminho seja mais difícil, mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldades, devemos fazer para a glória dele. O nosso texto segue dizendo que após rejeitar esse caminho mais fácil, então o crucificaram. Existe muito debate sobre como isso se deu, mas não vamos entrar nesses detalhes. Mas o certo é que pregos enormes foram usados para traspassar as suas mãos. Provavelmente ali na altura do pulso, para poder suportar o peso do seu corpo naquele madeiro. Um outro prego posto em seus pés, destruindo seus tendões. Pense nisso. Cada parte do seu corpo ferido, dolorido, inchado, traspassado por pregos debaixo do sol da Judéia. Que cena horrível, que cena dolorosa. Quanta dor o nosso mestre não sentiu naquele dia. Um comentarista diz algo muito interessante. Ele faz uma descrição dessa cena de uma forma comovente. Ele diz assim: pense na cruz. Pense em suas costas nuas, em carne viva, por causa dos açoites, roçando naquele madeiro, que certamente não é invernizado, como os bancos das nossas igrejas. Você já sentiu a dor de ter uma farpa em seu dedo? Agora pense em Jesus, com as costas em carne viva, passando por aquele madeiro. Que dor ele não deve ter sentido. E além da dor, imagine a dificuldade para respirar, a força que ele precisava fazer para poder sustentar o peso do corpo no prego em seus pés, para respirar e poder falar. E os insetos rodeando o seu rosto, pousando nele, sem ele poder abanar e tirar, que estava todo ele coberto de sangue. Será que os insetos atormentarão o seu Criador? Certamente não. Só que diante deles está aquele que foi feito maldito em nosso lugar. E ele, o maldito, terá que suportar tudo isso pela inimizade ou pela salvação de um mundo caído. Cristo vai suportar toda essa dor por amor aos pecadores como eu e você. Queridos irmãos, ao olharmos para a cruz, nós não podemos ser insensíveis. A cruz não pode cair no esquecimento, como tantas outras tragédias acontecem em nosso país, que não nos assustamos mais. Nós devemos apaixonadamente tecer essa verdade nas fibras da nossa consciência, para a saúde da nossa vida espiritual. Nunca devemos cair na ilusão de pensar que o sofrimento, que a dor, que a humilhação, que a vergonha, que tudo aquilo que ele fez não foi tão grande assim. Ele era homem como eu e você. Sentiu a mesma dor que eu sinto, que você sente quando nós somos machucados. Mas para ele foi pior, porque ele estava suportando o peso do inferno nas suas costas para salvar você desse fim terrível. Porque por meio daquela cruz, tenha certeza, o inferno não é o destino
dos salvos. Porque Ele morreu por nós. E Ele pagou o preço por nós. Sua dor não foi aliviada por nada. Se alguma coisa aconteceu ali, foi o aumento e o aumento da dor para a salvação de perdidos. E isso não diz nada da dor última que eu falarei amanhã, quando ele foi separado do Pai. Mas precisamos entender o realismo da cruz, porque o realismo da cruz diz que você é amado por Deus. E eu preciso que você entenda que a dor foi suprema, mas ela não foi tudo que o nosso Senhor passou naquele dia, porque Ele experimentou dor, Ele experimentou zombaria e vergonha. O nosso texto ainda diz: e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando crucificaram, e por cima estava o epígrafe e a sua acusação, o rei dos judeus. Perceba o que temos aqui. Diante da cruz temos homens indiferentes que não prestaram atenção às últimas palavras de Cristo na cruz. Homens que não deram ouvidos às palavras de salvação proferidas por Cristo, quando Ele vai se dirigir ao ladrão, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Temos ali homens que simplesmente estavam ali em busca de uma compensação, que eram aqueles soldados. Uma compensação por estarem na comissão de execução de Jesus. O que eles levariam? Depois de todo aquele trabalho, depois de conduzir aquele homem até o Calvário, eles precisavam ganhar alguma coisa. Então ali estavam eles, lançando sorte sobre algumas peças de roupas. Note a indiferença por parte desses soldados. O que se esperaria deles era que prestassem atenção ou dessem ouvidos a tudo aquilo que estava acontecendo, o que ele proferia com muita dor naquele instante. Mas os soldados estavam lá lançando os dados, enquanto o Cordeiro de Deus estava tirando o pecado do mundo. As palavras de Cristo: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, podem ser aplicadas a esses homens em um grau muito mais alto do que se aplica a nós nos dias de hoje. Porque depois de todos esses anos, durante os quais a luz do Evangelho tem se espalhado pelo mundo, eles estavam lá, diante do Cordeiro de Deus, de suas palavras, mas eles estão a guardar em seu coração. Pobres soldados, o que conseguiram levar eles daquele Calvário, naquele dia tenebroso? Nada mais do que algumas peças de roupas. Mas eles não levaram o coração transformado, não uma visão renovada. Voltaram para casa sendo salvados. Isso se assemelha muito aos dias de hoje, onde as pessoas não levam nada para casa após o culto, após a escola dominical, após o serviço que temos. Pessoas que estão diante do Cordeiro de Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, mas o coração não está nele, mas a mente não está cativa à verdade, e voltam para casa sem nada, como aqueles homens naquele dia. Nada retém. Precisamos nos alimentar, precisamos aproveitar esses momentos quando nos reunimos para ouvir essa verdade, porque estamos ouvindo a verdade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você tem levado ao sair daqui? O que a cada domingo, a cada reunião você leva para a sua casa ao sair daqui deste local? Você leva consigo as palavras do Redentor de sua vida, do Redentor de sua alma, para que possa mudar você e que você possa ser uma pessoa diferente? Ou você não leva nada? Ou você sai daqui da mesma forma que entra? Ou vive cotidianamente a sua vida sem nenhuma
como aqueles soldados saíram daquele dia. E aqueles soldados, e para nós é mais trágico hoje, porque aqueles soldados contemplavam o cordeiro morto, ou o cordeiro que estava prestes a morrer, um flagelado, maltratado, mas você não. Você tem a certeza de que ele ressuscitou, de que ele voltará, de que ele é real. Mas se sairmos daqui não levando nada do que temos ouvido e nem vivendo isso, nós somos piores do que os soldados. Porque a esperança da glória é real para você. Mas você não muda. A obra de Cristo precisa mudar a minha vida, precisa mudar o meu ser, precisa mudar a minha mente. Precisamos nos alimentar do Cordeiro de Deus. Não despreze cada domingo onde a palavra de Deus é pregada. Não pense em fazer outra coisa. Que os seus pés, que o seu coração se alegre em ir à casa do Senhor para ouvir as verdades do Cordeiro de Deus. Porque são elas que libertam. São elas que dão vida. Perceba que indiferença terrível é demonstrada por todos aqui. Sobre a cruz estava a única informação verdadeira de todo aquele tribunal de julgamento fraudulento e mentiroso que se seguiu ao longo dos últimos dias. Sobre a cruz estava Rei dos Judeus. Esse título não foi colocado lá porque as pessoas criam que ele era o rei, mas foi colocado ali em forma de zombaria. Queridos, essa mesma diferença é vista hoje, infelizmente. Hoje muitos dizem que ele é o Cristo. Hoje muitos dizem que ele é o Messias. Mas suas vidas, suas ações, suas palavras, mostram o contrário. Mostram que o Senhor delas é o mundo, que o Senhor é o pecado, a imoralidade, a mentira. Às vezes o nome de Cristo é usado apenas para esconder e camuflar uma vida de impiedade. Se você vive assim, então cuidado. Cuidado se a sua vida anda em caminhos obscuros. Saber quem é Cristo, dizer que Ele é o Rei, sem se curvar a Ele, não lhe torna diferente dos homens que crucificaram. Não lhe torna diferente. Mas Cristo naquela cruz não estava apenas diante de homens indiferentes, mas também de homens incrédulos. Veja o final do nosso texto. Verso 27 a 32, por favor. Diz assim: com eles crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneiando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias edificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, lhes dizia: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados, também o socaram. Queridos, a humilhação está caminhando para o seu ápice, mas ainda faltam algumas coisas a acontecerem. Os soldados o crucificaram ao lado de 2 salteadores, vocês sabem da história. O governador romano provavelmente autorizou que eles fossem crucificados com Cristo, a fim de insultar ainda mais os judeus. Porque essa cena de Jesus ao lado dos ladrões soava como um desabafo de Pilatos, que
estava revoltado com os judeus que o pressionaram tanto. Era como se ele estivesse dizendo: eis aí o vosso rei crucificado com ladrões. E o que vocês acham agora? Debocharam do nosso Senhor. Mas mal sabiam eles que esse momento de maior vergonha seria usado por Deus para salvar perdidos. Aquela cruz, considerada como escárnio e vergonha, representava o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. O que era zombaria para muitos queridos, se transformou em poder utilizado por Deus para salvar o homem pecador. Porque assim você se lembra daquela cena no deserto, onde Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze para salvar aqueles que foram picados pelas cobras? Ali naquela cruz, ao lado de bandidos, estava aquele que poderia salvar quem olhasse para ele com fé. Aquele que não livraria apenas de um veneno de serpente, mas que nos livraria do veneno mortal do pecado. A cruz no alto da colina foi erguida para salvar aqueles que olham com fé para Cristo. Por isso eu convido você a olhar com fé para o nosso Redentor, porque Ele pode salvar a sua vida da tragédia que ela é. Olhe com fé. Aquilo que para o homem parece loucura, para mim, para você, é poder de Deus para a salvação do perdido. Por isso, olhe para a cruz, olhe com fé para aquele que pode salvar o mais duro pecador. Naquele dia, naquela sexta, as pessoas não associaram a cruz com o que aconteceu no deserto e por isso agiam com incredulidade. O texto revela que diferentes pessoas passaram por ali e faziam todo tipo de comentário. Até os bandidos que estavam na mesma situação do nosso Senhor, que estavam crucificados com Ele, pense bem, começam a insultá-los. Mas sabemos que pelo menos a zombaria dará lugar a uma súplica de salvação. Lembra-te de mim. Porque todo aquele que buscar o nosso Senhor e suplicar a Ele, se for a sua vontade, Ele poderá salvar. Por isso não fique à mercê desse mundo. Clame ao Redentor. Mas veja, ninguém olha com fé para Ele. As pessoas olham com zombaria. Ninguém acredita nele, ninguém acredita naquele que nunca mentiu, naquele que nunca fez dano a ninguém. Mas como sabemos, eles não amam a verdade. Eles são filhos da mentira. Por isso passavam por ali e diziam: você que disse que destruiria o templo, agora desce da cruz para que possamos a crer em ti. Desça daí que veremos que tu realmente é o Cristo. É incrível observar como o ódio foi manifestado ali naquele dia. Todos o acusavam. Você poderia pensar que alguém teria alguma compaixão para com ele, com todo o abuso sofrido, depois de tudo que ele já passou, totalmente impotente naquela cruz aos olhos humanos, a poucas horas da morte. Talvez o povo se lembrasse das curas. Não, pare de zombar. Ele pelo menos nos alimentou com pão, e o homem da mão errada foi curado, e o paralítico, e o leproso, ele fez muito bem, vamos deixar de zombar. Mas não, nada disso foi feito. Os homens são incapazes de sentir compaixão pelo nosso Redentor. O que eles fazem aqui é só revelar quão ingrato é o coração humano. Quase se esquece rapidamente do que Cristo fez e passa por lá. Quem passava por ali, queridos, dizia que ele era um falso profeta. Que tragédia! Dizer que o Redentor de nossas almas, que aquele que tem as palavras que trazem vida eterna, como afirma Pedro, é um falso profeta. Isso é um absurdo. Os transeuntes ociosos não hesitavam em seguir o exemplo dos líderes e diziam: realmente, esse homem não é Cristo coisa nenhuma, desça da cruz. Se tu és rei, desça da cruz. Agora guarde isso em seu coração. O
fato de Jesus não descer da cruz mostrava para todos ali que os sacerdotes estavam certos, que as acusações dos sacerdotes estavam certas, porque se ele realmente fosse quem ele dizia ser, ele não deixaria isso acontecer. Sim, era um falso profeta, era um falso rei, um falso sacerdote. Agora pense no que Jesus pensou ao ouvir essas acusações. Na verdade, pense em você. Quando ouve alguém falar uma besteira sobre um assunto que você domina, que você sabe, qual é a sua reação? Não é de falar, pare, espere aí, não é bem assim como você está dizendo, você está equivocado, não é assim que nós agimos. Jesus podia fazer isso. Ele podia descer da cruz e falar, quem vocês pensam que são? Vocês não sabem o que falam. Eu sou Deus. Mas ele não fez, porque ali naquela cruz ele está fazendo algo maravilhoso. Ele não vai mostrar quem ele é por meio de um triunfo humano, ou pela força, ou pela dureza, mas ele vai mostrar quem ele é pela humildade, morrendo em uma cruz. Todos acham que ele está ali pregado naquela cruz, todo ensanguentado, porque ele é fraco. Mas é o contrário que está acontecendo. Ele está ali pendurado naquela cruz porque ele é forte. Forte ao ponto de não sucumbir à dor, de não sucumbir à zombaria, de não sucumbir à incredulidade. Força que o manteve naquela cruz até o fim. Fraco, queridos, somos nós. Fracos, que sou eu. Fraco é você. Que às vezes desistimos na primeira dificuldade, não é verdade? Que no primeiro insulto queremos defender a nossa honra, porque não podem falar isso de mim, não podem falar isso da minha reputação. Fraco sou eu. Fracos somos nós. Mas Cristo não. Sabe por quê? Porque o forte se fez fraco. Foi levado à cruz para salvar homens fracassados como nós. Para nos salvar. Nunca esqueça disso. Nunca se esqueça que a cruz que hoje olhamos com tanta naturalidade, ela revelou o grande amor de Deus por você. Queridos irmãos, diante de tanta tragédia no mundo, nos tornamos duros e insensíveis. Nos esquecemos de fatos que um dia nos chocaram e nos assustaram, como foi o caso de Joel, o menino que eu citei no início do nosso sermão. Mas existe algo que nós nunca devemos nos esquecer, que jamais deve fugir da minha e da sua mente, do meu e do seu coração, que é o que aconteceu no Calvário naquela sexta-feira. Como crentes, devemos nos fortalecer contra essa dessensibilização que existe hoje no mundo. A paixão de Cristo é real. É verdade que não devemos ser vencidos por uma preocupação mórbida com o sangue da cruz, ou por um mero sentimentalismo ou emocionalismo. Não é esse o objetivo. Só que o que Cristo passou não deve fugir da nossa mente. Porque tudo o que ele fez, e deveremos muita coisa aqui, ele fez para que você fosse livre. Para que você fosse livre. Seus sofrimentos físicos sempre foram e permanecerão como uma janela através da qual nós veremos o coração de Deus. Somente quando entendemos e guardamos esse acontecimento em nossa mente é que nós entenderemos. Guarde isso, vou até repetir. Somente quando nós entendemos e guardamos esse acontecimento em nossa mente é que entenderemos a nossa responsabilidade como servos. Porque o dia que fugir tudo isso do seu coração, você verá a sua vida de serviço como uma coisa qualquer. Mas não é. Você não foi chamado para servir em um serviço qualquer. Você foi chamado para servir o Redentor de nossas almas.
aquele que um dia todos nós serviremos na glória eterna. O que nós precisamos entender é que toda essa obra, todo esse sentimento foi para te fazer santo, para permitir que você gaste seus dias para o Senhor, para que você desfrute da redenção, da salvação que somente Ele pode proporcionar. A questão é, essa obra, o que Ele fez ainda impacta o seu coração? Ou você vê essa história como algo comum? Na verdade, será que ela se tornou comum para você? Como tantos outros acontecimentos em nossa nação que chocam o nosso coração, que nos assusta, mas depois cai no esquecimento? Precisamos ver a pessoa de nossos pecados naquela cruz. Precisamos ver os nossos erros sendo colocados sobre Ele. Cada cena de humilhação, cada vergonha, cada dor sofrida pelo Redentor, foi por causa da sua igreja, da sua noiva. E você faz parte dela. Por isso, olhe para Cristo. Vivamos Cristo. Trabalhemos por Ele. Deixemos de criticar, de reclamar. Coloquemos as nossas mãos no trabalho. Lutemos por um Evangelho que preza pela verdade. Anunciemos Cristo, esse Senhor que fez tudo por nós. Ele é o nosso Redentor. Ele é a sua paz. E foi por meio de sua vergonha, olha que interessante, foi por meio de sua vergonha que nós não seremos envergonhados no dia final. Porque no dia final, o diabo não poderá fazer acusação contra você. Na verdade, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E sabe por quê? Porque a sua condenação, o seu pecado, o seu crime, Ele pagou naquela cruz. O diabo não pode mais nos acusar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora entenda algo, você que está aqui nessa noite. Eu preciso que você saia daqui com uma certeza muito clara dessa situação. Viver em rebeldia a Ele, zombando e desdenhando, não trará um final feliz. Hoje nossa sociedade vive assim. Hoje nosso povo vive assim, desdenhando de Deus e de sua palavra. Muitos banalizam a palavra de Deus, muitos a julgam como algo insignificante.